Boa noite. Meu nome é Rafael e o que vou contar aconteceu quando eu tinha uns 14 anos, lá por volta de 2008. A gente tinha acabado de se mudar para uma casa alugada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, uma dessas construções dos anos 60 que o dono não fazia questão nenhuma de reformar. O aluguel era barato demais para o tamanho do imóvel, coisa de R$ 400 na época, e meu pai, sempre prático e focado em economizar, achou que era negócio da China. Minha mãe, a dona Célia, ficou um pouco ressabiada com o estado do lugar, mas a necessidade falou mais alto. A gente vinha de um apartamento minúsculo onde eu dividia quarto com minha irmã Letícia, então a possibilidade de cada um ter seu próprio espaço era um luxo que a gente não podia recusar. A casa tinha um corredor comprido que ligava a sala aos 3 quartos do fundo, e bem no meio desse corredor, quase escondida entre a porta do banheiro e a do quarto de visitas que nunca usávamos, tinha uma porta de madeira maciça que dava acesso ao porão. Aquela porta era pesada, daquelas antigas com dobradiças de ferro fundido que gemiam quando você forçava, e o trinco era tão duro que meu pai teve que passar óleo de máquina 3 vezes até conseguir destrancar sem fazer um esforço brutal. Quando a gente finalmente conseguiu abrir, subiu um cheiro de mofo tão forte e concentrado que minha irmã Letícia, que tinha 9 anos e sempre foi de estômago fraco, teve que sair correndo para o quintal com a mão tampando a boca. Era aquele fedor característico de lugar fechado há décadas, úmido e sem ventilação, misturado com algo adocicado e podre que grudava na garganta e fazia os olhos lacrimejarem. Meu pai desceu os degraus irregulares de concreto com uma lanterna amarela na mão, aquelas antigas de pilha grande que pesam horrores. Eu fui atrás dele, mesmo com o coração batendo descompassado e aquela sensação ruim de estar entrando em algum lugar que deveria permanecer fechado. Lá embaixo era tudo escuro e úmido. As paredes tinham aquele limo esverdeado e viscoso que cresce em lugar sem sol, e o piso de cimento bruto estava coberto por uma camada fina de água parada que refletia a luz fraca da lanterna em ondulações lentas. No canto mais afastado da escada, encostada numa parede que chorava umidade, tinha uma pilha de caixas de papelão completamente destruídas, com a estrutura desmanchando e revelando livros velhos e roupas que tinham virado uma massa de mofo. E ao lado dessa pilha, quase escondida na penumbra, tinha uma cadeira de balanço infantil, dessas antigas de vime trançado, com o assento todo afundado e deformado pelo tempo e pela umidade. Deve ser coisa que o antigo morador deixou para trás. Meu pai comentou com aquele tom de voz que ele usava quando não queria demonstrar desconforto, jogando o feixe de luz pela estrutura apodrecida da cadeira. Vou subir isso tudo no fim de semana e jogar fora. Não serve para nada mesmo. Mas ele nunca fez isso. Toda vez que marcava de descer lá e resolver a questão do porão, alguma coisa acontecia que atrapalhava os planos. Ou ele era chamado para um plantão extra no trabalho da fábrica, trabalhando dobrado no fim de semana, ou a Kombi velha que ele usava para fazer frete quebrava bem na sexta-feira à noite, ou minha mãe passava mal com uma das suas crises de enxaqueca que a deixavam de cama. Aquela porta ficou trancada com o cadeado velho que já estava lá quando chegamos, e a gente meio que esqueceu que existia um porão embaixo da casa, como se aquele espaço não fizesse parte da nossa realidade. As primeiras 3 semanas foram surpreendentemente tranquilas. A gente se acostumou com os barulhos normais da construção velha, aqueles estalos secos da madeira do telhado dilatando com o calor do dia e contraindo de noite, o rangido das tábuas do assoalho quando alguém caminhava pelos quartos, o zunido grave da geladeira velha que o dono tinha deixado na cozinha. Meu pai até comentou, satisfeito, que tinha feito um bom negócio, que a casa era sólida e espaçosa, perfeita para a família. Mas aí começou aquela coisa estranha com a Letícia. Ela sempre foi uma menina tranquila, daquelas que brincavam sozinhas sem reclamar e iam para a cama sem fazer drama. Mas depois de uns 20 dias na casa nova, ela começou a ter pesadelos horríveis que a acordavam de madrugada. Toda noite, entre 2 e 3 horas, a gente ouvia ela chorando no quarto, e quando minha mãe ia ver o que estava acontecendo, encontrava ela encolhida no canto da cama, abraçada no travesseiro e com os olhos fixos na parede, como se estivesse vendo algo que a gente não conseguia enxergar. Ela dizia, com a voz embargada e trêmula, que tinha alguém sentado na cadeira de balanço do porão,
Alguém que ficava lá embaixo olhando para o teto de concreto e cantarolando uma música de ninar que ela nunca tinha ouvido antes, uma melodia lenta e arrastada que não saía da cabeça dela. É só pesadelo, filha, minha mãe dizia com aquela voz suave que ela usava para acalmar a gente, passando a mão repetidamente no cabelo escuro da Letícia. Você viu aquela cadeira quando a gente abriu o porão e ficou impressionada. A mente da gente prega peças quando a gente está dormindo. Mas a Letícia insistia, com uma convicção que não era comum nela, que não era sonho. Ela jurava de pé junto que acordava no meio da noite, completamente desperta, e ouvia o rangido característico do vime sendo comprimido sob peso, aquele som inconfundível de alguém se balançando devagar em um ritmo constante, vindo debaixo do chão do corredor, bem na região onde ficava a porta do porão. E junto com o rangido, uma voz feminina cantando baixinho, tão baixinho que mais parecia um zumbido de inseto, mas com palavras que ela não conseguia entender, uma língua estranha ou talvez palavras deformadas demais para fazer sentido. Eu confesso que no começo achei que ela estava inventando para chamar atenção, ou talvez para tentar voltar a dormir no quarto com os pais como ela fazia quando era menor. Mas uma noite, devia ser uma terça ou quarta-feira, eu acordei para ir ao banheiro fazer xixi, devia ser umas 13 e pouco da manhã, e quando passei pelo corredor escuro com as paredes pintadas daquela cor bege desbotada que parecia cinza à noite, ouvi. Era um rangido abafado mas claramente audível, ritmado como o movimento de um relógio, vindo debaixo das tábuas largas do assoalho. Meu corpo inteiro arrepiou de uma vez, aquela sensação de formigamento subindo pela nuca e se espalhando pelos braços. Fiquei ali parado, descalço no chão frio de taco, com o coração disparando e tentando entender se aquilo era real ou se eu ainda estava meio dormindo e confundindo os sons noturnos da casa. O som parou de repente, cortado como se alguém tivesse congelado no meio do movimento. Silêncio total, pesado, do tipo que zumbi nos ouvidos. Fui ao banheiro apressado, sem nem acender a luz direito, e voltei praticamente correndo para o meu quarto, pulando na cama e me enfiando debaixo do cobertor até a cabeça, como se aquele tecido fino pudesse me proteger de qualquer coisa. Não contei para ninguém no dia seguinte. Tinha vergonha de admitir que estava com medo, principalmente porque meu pai sempre dizia que homem não tinha medo de bobagem, que essas coisas de assombração eram invenção de gente sem o que fazer. A situação começou a piorar umas 2 semanas depois daquele episódio. Minha mãe, que sempre foi muito atenta aos detalhes da casa, começou a reclamar de um cheiro estranho que aparecia sempre no fim da tarde, quando o sol já estava baixando e a luz que entrava pelas janelas ficava alaranjada e preguiçosa. Era um perfume adocicado, enjoativo, desses bem baratos que vendem em camelô de rodoviária, misturado com aquele cheiro inconfundível de talco de bebê vencido, aquele pó que fica com cheiro de mofo quando passa do prazo. O cheiro não era forte a ponto de dominar a casa, mas era persistente, grudento, do tipo que você sente e não consegue ignorar mesmo tentando. Ela limpava a casa inteira com desinfetante de lavanda, passava pano com água sanitária diluída, abria todas as janelas para fazer corrente de ar, mas o cheiro voltava sempre no mesmo horário, concentrado no corredor, bem em frente à porta trancada do porão. Deve ter algum bicho morto no meio das paredes, meu pai teorizava enquanto tomava café, mas sem muita convicção na voz, com aquele olhar de quem está tentando se convencer de algo que nem ele próprio acredita. Rato, gambá, sei lá. Essas casas velhas são cheias de espaço entre os tijolos. Minha mãe não respondia, só ficava olhando para a porta do porão com uma expressão tensa e preocupada que eu não estava acostumado a ver nela. Ela começou a evitar passar por aquele corredor quando estava sozinha em casa, fazendo o caminho mais longo pela cozinha quando precisava ir aos quartos. Eu percebia, mas não comentava. No fundo, eu também estava começando a sentir aquele peso no ar, aquela sensação de que algo na casa não estava certo. Numa quinta-feira à noite, eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham ido a uma consulta médica da minha avó no Hospital Santa Casa, do outro lado da cidade, e levaram a Letícia junto porque não queriam deixar ela sozinha depois dos pesadelos constantes que estavam deixando ela com olheiras fundas. Eu fiquei estudando para uma prova de matemática na mesa da cozinha,
com o rádio velho ligado baixinho numa estação de música sertaneja para fazer companhia e quebrar aquele silêncio pesado que dominava a casa quando não tinha ninguém. Devia ser umas 8 horas da noite, o céu lá fora já estava completamente escuro e eu ouvia os grilos cantando no quintal, quando ouvi a porta do porão se abrindo. Não foi um rangido forte e repentino, foi aquele som específico e inconfundível de madeira pesada se movendo devagar, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, aquele arrastar gradual da madeira contra o batente empenado pela umidade. Meu sangue gelou instantaneamente. Desliguei o rádio no reflexo e fiquei completamente imóvel na cadeira de plástico, só ouvindo. Silêncio tenso por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. Então veio o primeiro degrau. O concreto antigo e poroso gemeu sob um peso considerável, um som oco e grave que ecoou pelo corredor vazio da casa. Outro degrau. Mais outro. Alguém estava subindo a escada do porão. Lento, metódico, sem pressa. Levantei muito devagar da cadeira, sentindo as pernas bambas e os músculos tensos, e peguei uma faca de cozinha grande que estava em cima da pia, ainda suja da janta que eu tinha feito. Minha cabeça gritava com todas as forças para eu sair correndo pela porta dos fundos, pular o portão do quintal e correr para a rua, mas meus pés pareciam colados no piso frio da cozinha, como se o medo tivesse me transformado em estátua. Os passos continuaram subindo, metódicos e lentos, criando um ritmo quase hipnótico, até que finalmente pararam no topo da escada, do outro lado da porta que eu tinha certeza absoluta que estava trancada. Ouvi a respiração. Era uma respiração pesada, chiada, irregular, como de alguém que tinha problema grave nos pulmões ou que tinha acabado de fazer um esforço físico intenso. O som subia e descia com dificuldade, cada inspiração parecendo raspar na garganta. E então veio aquela música, aquela cantiga de ninar que a Letícia sempre descrevia mas que eu nunca tinha ouvido até aquele momento. Era uma voz de mulher, fina e aguda mas desgastada, cantando em um ritmo arrastado e melancólico que não combinava com a melodia infantil. As palavras eram incompreensíveis para mim, talvez em outro idioma ou talvez distorcidas demais pelo tempo e pela morte, mas o tom era ao mesmo tempo hipnótico e profundamente perturbador, fazendo cada pelo do meu corpo se arrepiar. Forcei minhas pernas travadas a se moverem e caminhei em direção ao corredor com a faca levantada na mão direita e a mão esquerda tremendo descontroladamente. A distância da cozinha até o corredor não devia ser mais que 5 metros, mas pareceu quilométrica naquele momento. Quando finalmente cheguei e olhei, a porta do porão estava completamente escancarada, batendo levemente de volta na parede com o impulso de ter sido aberta com força. Escuridão total lá embaixo, uma escuridão espessa que parecia sólida, que engolia qualquer resquício de luz. E bem na soleira da porta, molhando o piso de taco encerado, tinha pegadas úmidas. Pegadas pequenas, de pés descalços e delicados, que seguiam pelo corredor em direção ao meu quarto no fundo da casa, deixando marcas escuras e brilhantes no chão. Não esperei para ver mais nada. Não tentei investigar, não tentei ser corajoso. Deixei a faca cair no chão com um barulho metálico e saí pela porta da frente sem nem fechar atrás de mim, correndo pela rua mal iluminada até ficar 2 quadras de distância, ofegante e com o coração batendo tão forte que doía no peito. Fiquei sentado na calçada em frente a uma padaria já fechada até meus pais voltarem, quase 2 horas depois, com a Letícia dormindo no banco de trás da Kombi. Quando contei o que tinha acontecido, com a voz ainda trêmula e as mãos suadas, meu pai ficou irritado, aquele tipo de raiva que esconde medo, achando que eu tinha inventado aquilo para não ficar sozinho em casa ou porque queria atenção. Mas quando entramos juntos, caminhando devagar pelos cômodos escuros com ele segurando uma chave de fenda como arma improvisada, meu pai encontrou exatamente o que eu tinha descrito. A porta do porão continuava aberta, rangendo levemente com a corrente de ar, e as pegadas úmidas ainda estavam lá no corredor, agora quase secas mas deixando um resíduo esbranquiçado e farelento no chão, como se fossem feitas de cal ou gesso dissolvido em água. Minha mãe limpou tudo em silêncio naquela mesma noite, com o rosto tenso e os lábios apertados numa linha fina,
esfregando o chão com água sanitária pura até a pele das mãos ficar vermelha e irritada. Meu pai trancou a porta do porão com força excessiva e passou um cadeado reforçado que ele tinha na Kombi, testando 3 vezes para ter certeza de que estava bem fechado. Ninguém falou mais sobre o assunto naquela noite. Fomos todos dormir em silêncio, mas eu percebi que minha mãe deixou todas as luzes da casa acesas, até as dos quartos vazios. Mas 3 dias depois, num domingo de manhã quando o sol estava forte e a casa parecia normal e segura de novo, a gente acordou com a Letícia gritando. Não era um grito de pesadelo, era um grito agudo de terror puro, o tipo que faz o sangue gelar e faz você pular da cama antes mesmo de estar totalmente acordado. Corremos todos para o quarto dela e encontramos ela de pé perto da porta, em pânico absoluto, apontando com o dedo trêmulo para o canto do quarto dela onde ficava uma prateleira com bonecas antigas. A cadeira de balanço, aquela que estava no porão e que a gente tinha certeza que continuava lá embaixo, estava agora no canto do quarto dela, encostada na parede de papel de parede florido, se balançando sozinha com um movimento lento e constante. O assento afundado e manchado se movia para frente e para trás em um ritmo hipnótico, como se alguém invisível estivesse sentado ali confortavelmente, e o rangido do vime enchia o silêncio da manhã de domingo, aquele som que a Letícia tinha descrito tantas vezes nos pesadelos dela. Foi a gota d'água que transbordou o copo. No mesmo dia, ainda de manhã, meu pai ligou para o dono do imóvel, o seu Geraldo, e avisou rispidamente que a gente ia quebrar o contrato de aluguel, que não dava mais para morar ali. O homem nem questionou, nem pediu explicação, nem mencionou a multa contratual que estava prevista. Só disse, com uma voz cansada e resignada que deixava claro que aquilo não era novidade para ele: "Quanto tempo vocês aguentaram?" 3 meses, meu pai respondeu, a voz saindo mais fraca que ele gostaria. "Vocês duraram mais que os outros", o homem disse num suspiro, e desligou sem se despedir. A gente se mudou na semana seguinte, numa sexta-feira chuvosa, carregando nossos móveis velhos de volta para a Kombi sob a garoa fina que molhava tudo. Deixamos a cadeira de balanço lá, exatamente onde ela tinha aparecido, encostada na parede do quarto da Letícia. Ninguém quis tocar naquilo de jeito nenhum. Meu pai chegou perto, esticou a mão, mas recuou quando viu que o assento estava quente, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Até hoje, mais de 15 anos depois, quando passo naquela rua voltando do trabalho, vejo a casa com as janelas fechadas e um letreiro desbotado de aluga-se pendurado no portão enferrujado. E toda vez que vejo, juro que ouço, bem baixinho por baixo do barulho do trânsito, aquela cantiga de ninar vindo de dentro da construção silenciosa. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Marcos e isso aconteceu em 2019, quando eu tinha 28 anos. Tinha acabado de me separar e precisava urgente de um lugar barato para morar sozinho. Encontrei uma casa antiga no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, por um preço que parecia bom demais para ser verdade. Era um sobrado estreito com 3 andares, daqueles antigos de 1940, com um sótão empoeirado que ninguém usava há décadas. O corretor, um sujeito nervoso que fumava sem parar, mal entrou comigo para mostrar os cômodos. Ficou na porta enquanto eu subia para ver o sótão. Quando perguntei sobre a antiga moradora, ele só disse que era uma senhora que tinha falecido sozinha ali, Dona Sebastiana, e que a família não quis ficar com o imóvel. As primeiras noites foram tranquilas. Mas na 4ª madrugada, acordei com um barulho vindo de cima. Eram passos arrastados no sótão, lentos e pesados, indo de um canto a outro. Pensei que fossem ratos grandes, mas o som era definitivamente de alguém caminhando. O barulho parava quando eu acendia a luz, recomeçava quando eu apagava. Isso se repetiu toda noite durante uma semana. Sempre o mesmo padrão: passos arrastados, depois um som de algo sendo arrastado pelo chão de madeira, como se estivessem movendo móveis pesados. Numa sexta-feira, juntei coragem e subi ao sótão com uma lanterna potente.
O ar lá em cima era denso e tinha um cheiro enjoativo de incenso velho misturado com algo podre. No canto mais escuro, atrás de caixas empoeiradas e lençóis velhos, encontrei uma porta baixa que eu não tinha visto antes. Estava trancada com um cadeado enferrujado. Forcei até arrebentar e quando abri, quase vomitei. Era um quartinho minúsculo sem janelas, com as paredes pintadas de preto. No centro, havia um círculo vermelho desenhado no chão de madeira, com símbolos estranhos que eu nunca tinha visto. Ao redor, velas pretas derretidas, ossos pequenos de animais, frascos com líquidos escuros e fotografias antigas de pessoas com os olhos riscados. Numa prateleira improvisada, tinha cadernos encapados com couro. Abri um e vi receitas escritas à mão, feitiços, nomes de pessoas com datas ao lado. Instruções detalhadas de rituais, alguns envolvendo sangue e sacrifícios de animais. A caligrafia era trêmula mas legível. A dona Sebastiana praticava magia negra ali por anos, talvez décadas. O pior foi encontrar um boneco de pano dentro de uma caixa de madeira. Tinha cabelos humanos presos com alfinetes enferrujados cravados no peito e na cabeça. Uma foto desbotada estava amarrada no pescoço do boneco. Era um homem jovem sorrindo, a foto tinha mais de 30 anos. Naquela mesma noite, os barulhos ficaram violentos. Não eram mais passos, eram móveis sendo arremessados, vidros quebrando, algo pesado batendo no chão repetidamente. Desci correndo e passei a noite no carro, tremendo de medo. No dia seguinte, procurei os vizinhos mais antigos. Uma senhora de 80 anos me contou a verdade. Dona Sebastiana era conhecida no bairro como bruxa. As pessoas vinham de longe buscar trabalhos de amarração, vingança, separação. Ela cobrava caro e tinha fama de ser eficiente e cruel. Morreu sozinha no sótão, diziam que durante um ritual que deu errado. Ficou dias ali em cima até o cheiro denunciar. Não esperei nem uma semana. Quebrei o contrato, paguei a multa e saí. Mas antes, denunciei anonimamente para a prefeitura sobre o que tinha no sótão. Soube depois que lacraram aquele cômodo e a casa foi interditada. Até hoje, quando passo naquela rua, vejo o sobrado abandonado com as janelas do sótão quebradas. E juro que uma vez, à noite, vi uma luz fraca de vela se movendo lá em cima, como se alguém ainda estivesse fazendo seus rituais malditos. Bem, amigos, esse foi o relato de hoje. Uma história que me lembra que algumas casas carregam mais do que apenas memórias. Elas guardam práticas, energias e presenças que não deveriam ser perturbadas. Espero de coração que tenham gostado e que isso tenha feito você pensar duas vezes antes de alugar aquele imóvel com preço bom demais. Se você já passou por algo parecido, se conhece alguma casa com histórias sombrias, ou se tem um relato assustador para compartilhar, deixe aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até usar sua história em um próximo vídeo, sempre mantendo o anonimato se você preferir. Lembre-se, nem todo silêncio é paz, e nem toda casa vazia está realmente desocupada. Um abraço do narrador do pesadelo, e nos vemos no próximo relato. Se este relato te deixou com aquele frio na espinha, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias reais de terror. Ativar o sino de notificações. Seja avisado sempre que eu postar um novo relato. Não perca nenhuma história. Comentar abaixo. Conte sua experiência, sugira temas para novos relatos, ou simplesmente diga o que achou. Sua interação faz toda a diferença. Compartilhar. Tem aquele amigo que adora histórias de terror? Marca ele aqui ou envia este vídeo. Vamos espalhar esses relatos. Inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, o que está esperando? São relatos novos toda semana. Até a próxima, e durma bem, se conseguir.